O Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja seu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, Assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, irmãos, eu sou o Anderson. Eu sou a Jai. Então, irmãos, eu queria falar com vocês que em meio a todas essas incertezas que há na vida, como essa da pandemia, onde as pessoas ainda não acharam a cura, e uns falam umas coisas, outros falam outras coisas, que a nossa certeza esteja baseada naquilo que a palavra de Deus fala pra gente, aquilo que o Senhor já ensinou pra gente, aquilo que está escrito em sua palavra. Então, por mais que as coisas digam que não há certezas na vida, nós temos uma certeza. A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. A certeza que nós temos é que Ele está no controle de tudo. É que o Senhor voltará. É que o Senhor tem cuidado do seu povo em meio a tudo isso. Então que em meio a essas incertezas, que você possa ter essa certeza, que o Senhor está no controle de tudo e que em Cristo Jesus nós precisamos ter essa certeza do que nós cremos. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Hoje estamos começando mais uma série na Igreja do Redentor, uma série chamada Pai Nosso. A série baseada na oração ensinada por Jesus a seus discípulos, a tão conhecida oração do Pai Nosso. Nós sabemos que a oração ela é vital na vida do cristão. Como bem disse C.S. Sproul, alguém pode orar e não ser cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Ele continua dizendo que a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. Deixa eu te fazer duas perguntas, e você pode responder aí na sua casa, no seu carro, no momento que você estiver vendo. Quantos acham que tem uma vida de oração que é suficiente? Você acha que você ora o suficiente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: você se sente culpado por não orar o suficiente? Quantos de nós nos sentimos culpados por não orar o suficiente? Eu quero deixar claro que com essa série nós não queremos aumentar o peso da culpa sobre você. Com essa série nós queremos te ajudar a crescer em sua vida de oração. O nosso desejo é que os nossos irmãos cresçam na sua vida de devoção a Deus. Afinal, a oração ela é um privilégio, sim, mas ela também é um dever. E como todo meio de crescimento cristão, ela exige um certo trabalho da nossa parte. E embora nós, os que somos nascidos de novo, nós temos esse desejo por comunhão com Deus,
os efeitos da queda, os efeitos do pecado, a nossa carne, elas militam, elas lutam contra isso. Esses efeitos nos deixaram indiferentes, muitas vezes nos deixam preguiçosos para a oração, para a vida com Deus. E a negligência, a oração, é uma das principais causas para a estagnação espiritual. Talvez você olhe para a sua vida e por anos você vê uma estagnação. Talvez você se pergunta muitas vezes o porquê sua vida espiritual ela não progride, talvez como outras áreas da sua vida. E uma das principais razões é a negligência na oração. E se havia algo que já era um tanto visível nas igrejas brasileiras e que com essa pandemia ficou ainda mais claro, é que muitas vezes, para nossa tristeza, nós percebemos que as nossas igrejas estão cheias de crentes que são crentes consumidores. O crente consumidor é aquele crente que ele vai à igreja todo domingo, ou ia, né, quando nós tínhamos o nosso culto presencial, as igrejas têm seu culto presencial, e com isso eu não estou falando simplesmente da Igreja do Redentor, mas da igreja brasileira de uma forma geral. E ele vai à igreja, ele ouve a palavra, ele quer um louvor abençoado, ele quer sentir um arrepio no momento do louvor, ele quer receber uma bênção espiritual no final do culto, e ele quer sair daquele domingo, daquela reunião, preparado para enfrentar toda a sua semana, tudo que vai vir para frente. E o problema é que com esse tempo de pandemia, onde os nossos templos estão fechados, onde não tem a figura presencial de um pastor, de um líder de louvor, muitos desses crentes descobriram que eles nem mesmo sabem como fazer uma oração, não sabem como abrir a sua Bíblia e fazer uma leitura da Bíblia, uma leitura devocional. Isso está ficando muito claro, e com muitos pastores que eu conheço, eles dizem a mesma coisa. Talvez você possa ter percebido isso na sua vida. Talvez algum tempo atrás você tinha esses costumes, você costumava orar, você costumava ler a Bíblia, e talvez esse tempo está revelando que não era problema de falta de tempo. Era um problema muito mais profundo. E outros vão perceber que talvez eles nunca tiveram uma experiência profunda com Deus e com sua palavra. Mas como eu falei, nós não queremos, com essa série, jogar um peso maior sobre você. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente fazer uma leitura da situação, leitura do que nós estamos passando, para tratar de uma forma correta toda essa situação. E nós, como pastores, diante desse cenário da pandemia, onde nós percebemos que muitos dos nossos cristãos, muitas das pessoas que estão indo na igreja só querem consumir, nós temos duas opções. As duas opções, a primeira é a seguinte: nós podemos nos desdobrar, ao ver que as pessoas não sabem ler a Bíblia, ao ver que as pessoas não sabem orar, nós podemos nos desdobrar, fazer lives todos os dias, fazer cultos e cultos online, mandar devocional toda manhã e encher os nossos membros de conteúdos. Essa é a primeira opção. Ou a segunda opção, e é o que a Bíblia fala que é o dever dos líderes da igreja, do pastor e dos líderes da igreja fazer. Quando Paulo fala em Efésios 4:12, que nós devemos preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E nós, como liderança, nós temos nos reunido, nós temos conversado, nós escolhemos, e talvez você já tenha percebido isso desde o começo, essa segunda opção. Nós escolhemos fazer com que você cresça na fé e chegue à maturidade. E quando Paulo continua esse texto, para que você não seja uma criança espiritual, levado por ventos de doutrinas e pelas espertezas de homens que induzem ao erro. Nós escolhemos um caminho que nós sabemos que não é o mais pragmático. Nós escolhemos um caminho que a gente sabe que os resultados vão demorar mais para chegar. Mas nós queremos ser fiéis a Deus, a sua palavra e aquilo que Ele nos chamou para ser. Uma igreja missional, uma igreja formada por discípulos de Jesus e não simplesmente por consumidores. Resumindo tudo isso, nós podemos, diante dessa situação, dar o peixe para você, colocando de uma certa forma, ou te ensinar a pescar, a preparar e se alimentar.
para que quando outras tempestades chegarem, talvez como uma pandemia ou tempestades que vierem específicas na sua vida, para que você saiba como se alimentar, para que você saiba como preparar a sua refeição de uma certa forma, né? Usando isso ilustradamente. E como nós faremos isso? Quais são as formas como nós já temos feito e nós continuaremos a fazer? Aqui eu coloquei algumas. Nós temos feito, primeiro, encontros online. Reunião de oração, que tem acontecido a cada 15 dias, onde nós oramos por pedidos específicos, através do aplicativo Zoom. E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com certos aplicativos, mas procure-nos, peça auxílio, nós estamos aqui para servir vocês. Então, a cada 15 dias nós nos reunimos para orar por pedidos específicos e pelos pedidos da igreja também. Nós continuamos com as nossas comunidades missionais de forma online. Tem sido um tempo muito gostoso, muito gracioso. Essa semana nós compramos a autorização do Zoom para podermos aumentar o tempo da nossa reunião. Então nós teremos um tempo maior. Nós estamos tendo uma vez ao mês o encontro dos homens, falando de temas específicos para homens, encontro das mulheres, e na próxima semana nós teremos o encontro de casais. Outra forma, a partir dessa semana, nós vamos começar a liberar para a igreja alguns vídeos de disciplina cristãs na prática. Como você faz um vídeo preparado para te mostrar como você pode fazer um culto na sua casa. Também outro vídeo te mostrando como você pode se achegar diante da palavra de Deus e fazer uma boa devocional. E um outro vídeo ensinando a Lectio Divina. Vai ser materiais que nós vamos fornecer para vocês, para que você aprenda a fazer isso pessoalmente. Outra forma que já tem acontecido desde o começo da pandemia, e eu fico muito feliz de ver isso acontecendo, é o discipulado 1 a 1. Nós queremos criar uma cultura do discipulado na nossa igreja. Nós sabemos que por muitas vezes, muitas igrejas abusaram desse termo do discipulado, e nós não podemos, por causa disso, simplesmente não discipular pessoas. O discipulado ele é bíblico. Nós estamos fazendo isso através de um material, mas muito mais do que um método. São pessoas caminhando com outras pessoas. Estamos fazendo isso de forma online. Já temos quase 10 pessoas que estão participando desse discipulado, que estão gostando muito, que estão crescendo, que estão sendo edificadas. E a tendência é que quando essa pessoa terminar, ela vai fazer com outra pessoa esse mesmo discipulado. E nós vamos criando então essa cultura do discipulado. É um ótimo tempo, nesse tempo de pandemia, para você ali tirar 40 minutos da sua semana. Você pode escolher alguém da liderança ou alguém que você sente confiança, que já tem uma certa maturidade, que vai poder fazer esse estudo com você. Nos procure se você quer saber mais sobre isso. E também através da série do Pai Nosso. Essa série onde nós falaremos sobre a oração, sobre a importância da oração. Então, qual que é o seu papel? O nosso papel é fornecer para vocês os meios de crescimento. O papel da igreja é se envolver, é falar eu quero e eu vou fazer a minha parte, eu quero me dedicar, eu quero participar, mesmo que isso implique que muitas vezes eu vou fazer algo que eu não gosto, eu não sou tão ligado à tecnologia, eu não sou tão ligado a essas coisas, eu prefiro mais o presencial. Irmãos, entenda, isso é o que nós temos no momento, é como nós podemos oferecer. A igreja não se resume a um prédio, a 4 paredes, nós estamos sendo igreja, e eu fico muito feliz de ver que pessoas estão crescendo e se desenvolvendo nesse tempo. Bom, então vamos à nossa série de estudos na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela nos é apresentada em 2 evangelhos. Nós vamos estudar o evangelho de Mateus, mas eu queria tirar um trecho do evangelho de Lucas, onde essa oração é apresentada de uma forma mais resumida, mas que tem algo que chama muita atenção e é o título da nossa mensagem hoje. Em Lucas nos é relatado algo que não está em Mateus. É relatado que Jesus sobe para orar, Jesus está em algum lugar orando, os seus discípulos estão afastados. Quando Jesus chega perto dos discípulos, um dos discípulos, que não é mencionado, chega até Jesus e faz um pedido. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele.
Mais uma vez, o pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Em cima desse pedido, então, Jesus apresenta um modelo de oração que nós chamamos de Pai Nosso. Esse modelo é um molde, é um gabarito. Nós não devemos fazer disso simplesmente uma cópia, uma reza sem sentido, mas serve como guia para as nossas orações diárias. Nós sabemos que em muitos momentos as nossas orações saem espontaneamente, mas na oração diária nós podemos usar o molde do Pai Nosso para que nós possamos orar. Então, hoje nós não entraremos especificamente na oração do Pai Nosso, mas nós veremos os conselhos dados por Jesus aos seus discípulos e veremos o que nós podemos aprender com esses conselhos. Então, abra sua Bíblia comigo, se você pode, em Mateus, capítulo 6, nós leremos somente do versículo 5 ao 8. E Jesus fala assim aos seus discípulos: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Eu quero destacar 3 pontos desse texto que nós acabamos de ler. Nós falaremos hoje sobre a motivação da oração. Qual a motivação da oração? Nós falaremos sobre o lugar da oração. E nós falaremos também sobre o propósito da oração. Jesus começa falando aos seus discípulos o que eles não deveriam fazer ao orar. Jesus começa como uma negativa: não façam isso. E Jesus compara ele aos hipócritas. Qual que era o problema dos hipócritas? É que eles queriam ser vistos como homens super espirituais. A narrativa que Jesus faz, e era o que acontecia nos dias de Jesus, é que o hipócrita geralmente era alguém muito religioso, que tinha bom conhecimento das Escrituras. Ele saía de casa para ir até o templo para orar, um costume comum dos judeus, diariamente. E quando ele estava no caminho do templo para fazer oração, isso é engraçado de pensar, ele parava no meio do caminho, nas esquinas, e ele começava a orar em voz alta, como se ele falasse assim: olha, eu não consigo nem esperar chegar ao templo, eu sou tão espiritual que eu tenho que começar a orar no meio da rua. E ele parava na esquina é um lugar de muita visibilidade, e as pessoas então podiam ver a sua atitude de oração. E ao chegar no templo, ele não se contentava, ele procurava o lugar de maior destaque para orar. E Jesus então começa falando das motivações erradas na oração. Deus não tem problemas com orações mal elaboradas, com orações feitas sem eloquência. Na verdade, a Bíblia nos ensina em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Então, em cima desse texto de Romanos 8, 26 e 27, nós podemos crer que quando nós oramos incorretamente, porque nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo ele pega a nossa oração, ele corrige a nossa oração e leva até o Pai, apresenta ao Pai. Mas o problema apresentado por Jesus sobre esses homens não era que eles não sabiam orar, ou que eles oravam pouco, mas eram as motivações erradas. A motivações deles, única ou principal, era de ser visto pelos homens. E Jesus é enfático ao dizer: eles já receberam a sua recompensa. Se o desejo deles ao orar é simplesmente de ser visto pelos homens como homens religiosos, como pessoas piedosas, eles já receberam a recompensa, os homens já viram. Eles não têm nenhuma outra recompensa para receber. E Jesus faz o mesmo alerta em relação ao jejum,
em relação às boas obras. Ao jejuar, lava seu rosto, não fica abatido para que as pessoas vejam que você está jejuando. O seu Pai que está em secreto sabe. Ao fazer boas obras, não toquem trombetas diante de você. Que a sua mão direita faça, que a esquerda não saiba. E quão desafiador é para nós. Eu fico imaginando, esse desejo do homem de ser visto, de ser apreciado, de ser aplaudido, isso não é de hoje. Mas quão desafiador é para nós, uma geração midiática, uma geração que não sabe mais separar o que é pessoal do que é público, uma geração que não sabe mais, muitas vezes, fazer as coisas em secreto. Essa advertência de Jesus. Uma geração acostumada a expor tudo o que faz. Quão desafiador é para nós fazermos coisas no oculto, entrarmos no nosso quarto, fazermos coisas que não serão vistas pelos homens. E aqui nós temos que extrair o princípio dessa declaração de Jesus e nos avaliarmos à luz dessa advertência. O que Jesus está ensinando é mais profundo, porque muitas vezes a gente pode falar, eu não faço como esses homens, mas é mais profundo do que simplesmente esse ato externo dos fariseus. O que Jesus está ensinando é que o pecado está ao nosso lado, mesmo quando nós nos colocamos nessa atitude santa de oração. O que Jesus está ensinando é que o pecado não está ao lado somente daquela pessoa que está longe de Deus, de uma pessoa perversa, mas o pecado nos acompanha em todo o nosso caminho, chegando até mesmo nesse momento que nós nos colocamos diante da presença de Deus. Jesus está ensinando que o pecado no nosso coração e na nossa vida não está ligado simplesmente a algumas ações, algumas atitudes alguns erros praticados. O pecado, preste atenção, é uma disposição do meu e do seu coração. O princípio que Jesus está nos ensinando é que as nossas orações não devem ser voltadas para nós mesmos, que nós não devemos ser pessoas egocêntricas, orgulhosas. E esse é um pecado que nos acompanha desde a queda. É o pecado de Adão, é um pecado que nos acompanha desde a queda. O pecado dos hipócritas. E muitas vezes o nosso pecado é de concentrar a nossa atenção naquele que está orando, ao invés de concentrar a atenção naquele para quem nós estamos orando. Mesmo no momento de oração, onde supostamente nós deveríamos estar focados em Deus, o nosso pecado que está enraizado em nós, ele faz com que o centro da nossa oração seja nós mesmos, ou seja, outras pessoas. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser apreciados. Então nós podemos concluir esse primeiro ponto, dizendo que mesmo nas nossas boas ações, as nossas boas obras, elas podem estar maculadas e manchadas com o nosso orgulho e com o nosso egocentrismo. Isso não deve nos levar ao desespero, mas isso deve nos fazer ainda mais dependentes da graça de Deus. E o que nós podemos fazer com isso? Eu gosto muito do final do Salmo 139, quando o salmista, ele parece reconhecer que ele é incapaz de conhecer o seu coração, as motivações do seu coração, e ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim, Deus, ele continua, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos fazer essa oração ao Senhor constantemente. Senhor, sonda meu coração. Quais são as minhas motivações por boas obras que eu estou fazendo, por me colocar em oração? Sonda meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E com esse primeiro ponto em mente da motivação, nós partimos para o segundo ponto, o lugar da oração. Jesus continua falando: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Este segundo ponto é uma continuidade do que Jesus estava ensinando no primeiro ponto. Jesus está falando: não ore de você para você mesmo, não busque aplausos dos homens, mas vá para o quarto.
A palavra usada por Jesus na época para quarto era referente ao sótão da casa. Era um lugar, o único lugar da casa do tempo de Jesus, das casas, que não tinham janelas, e era o único lugar que você podia trancar. Jesus está falando sobre privacidade. Jesus está falando de um lugar secreto. Eu não quero dizer com isso que você somente pode orar no seu quarto. Existem muitas pessoas que nesse extremismo falam que nem reunião de oração é possível. Não é esse o ponto. Eu posso me trancar no meu quarto para orar e ninguém talvez esteja ali me vendo, mas ainda assim eu posso estar cheio de mim mesmo. Nós podemos entrar nesse quarto, nesse lugar de oração, enquanto nós estamos muitas vezes andando pela rua. Nós podemos entrar nesse quarto enquanto muitas vezes nós estamos andando pela nossa casa, enquanto nós estamos trabalhando. A questão do quarto é uma questão de tirar o foco de você e dos outros e de colocar o seu foco unicamente em Deus. Mas aqui vai um conselho pessoal. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse conselho. Se você pode, talvez alguns de vocês já tenham esse costume, separe um tempo e um lugar específico. Eu sei que isso pode parecer um tanto legalista e que muitas vezes a gente pode engessar esse método. Não é isso de maneira nenhuma que eu quero fazer. Mas o meu conselho é que você tenha um local na sua casa, no seu trabalho, um local que você gosta, onde você pode ali se aquietar e parar e tirar um tempo para Deus. Talvez um horário do seu dia. O local é menos importante. A questão é um tempo específico para fazer isto. E o importante, não leve seu celular, deixe o celular bem longe e busque fazer isso com regularidade. Por que eu estou falando isso? Porque além de todas as dificuldades que nós já falamos no começo, dos efeitos da queda no nosso coração, que nos deixam preguiçosos para uma vida de oração, e nos nossos dias nós temos, eu creio que um agravante tão perigoso quanto estes outros agravantes. Nós vivemos num tempo onde a nossa geração perdeu a capacidade de concentração. Uma pesquisa feita no Canadá pela Microsoft, interessante é que essa pesquisa é de 2013, 7 anos atrás, mas ela descobriu que o tempo médio de atenção das pessoas caiu de 12 segundos para 8 segundos. É isso mesmo. O tempo médio de concentração das pessoas em 2013, imagina hoje, caiu de 12 segundos para 8 segundos. Isso coloca o ser humano, a capacidade de concentração do ser humano, atrás até mesmo de um peixinho de aquário, que é capaz de se concentrar por 9 segundos. E segundo essa pesquisa da Microsoft, isso é fruto da revolução móvel, com a chegada dos smartphones em nossas mãos e dos tablets. O outro dado importante dessa pesquisa é que 8 em cada 10 jovens diz que quando não tem nada para fazer, que nada prende a sua atenção, a primeira coisa que eles fazem é pegar o celular e olhar o celular. E 7 em cada 10 desses jovens responderam que a última coisa que eles fazem antes de dormir é olhar o celular. Isso em 2013. Né? A gente está vendo uma aceleração muito grande do crescimento dos smartphones e com isso tem chegado facilmente na nossa mão. Com isso, eu não quero demonizar a tecnologia, mas se nós não soubermos usar a tecnologia para o nosso bem, ela pode atrapalhar e muito no nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos pessoas da palavra, nós somos formados e nós somos moldados pela palavra de Deus e pela oração. Nós não podemos ser pessoas rendidas somente ao visual, a uma tela de celular. Nós precisamos reaprender a nos aquietar, a ler as Escrituras. E por isso esse é meu conselho, um local onde você aquiete seu coração, você acalme sua mente. Com muitas pessoas que eu converso, que eu tenho conversado, e muitas vezes eu vejo isso em mim. Quando nós paramos para fazer um momento de oração, de leitura, a nossa mente está inquieta. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, o coração de muitas pessoas
está barulhento, a nossa mente está perturbada com tanta informação. Nós precisamos reaprender a aquietar a nossa mente e a voltar o nosso foco para Deus. E talvez você esteja me ouvindo e pensando que talvez você nunca vai conseguir voltar a ler a Bíblia e orar como você já fez há um tempo. Eu quero te encorajar a persistir nessa prática. Essa série da oração do Pai Nosso é um encorajamento. O meu desejo é que quando a gente terminar essa série, nós possamos ter testemunhos de pessoas que talvez descobriram a se deliciar na oração, descobriram esse momento de oração, de leitura da palavra, e outros que resgataram essas práticas. E as práticas espirituais, como nós falamos, elas exigem de nós disciplina. E o problema é que muitas vezes nós romantizamos esse momento. Nós romantizamos as coisas. Se eu não sentir que eu devo orar, eu não oro. Não deve ser assim. Assim como voltar para uma academia ou fazer um exercício que você nunca fez antes, exige empenho, exige persistência, a prática espiritual também é assim. Eu me lembro que uns 12 anos atrás eu quis começar a correr. E eu nunca tinha corrido, né, corrida de rua, achava legal as pessoas correrem e eu quis começar a correr. E eu lembro que no começo eu odiava a corrida. Eu começava a correr e eu já queria voltar para o local que eu tinha começado. E a forma como eu achei para persistir foi colocando metas menores. Eu vou correr até aquele ponto. Eu chegava lá, eu vou correr mais até aquele ponto. Eu vou correr até aquele ponto. E muitas vezes eu falhava, mas depois de um tempo as metas foram se aumentando. E depois de muito tempo, eu comecei a ter prazer na corrida. Tanto que virou algo, há bom tempo atrás, que eu tinha prazer, que eu tinha facilidade de fazer. Mas isso exige o quê? Disciplina. E as práticas espirituais, a oração também exige de nós esse empenho, essa persistência, esse zelo. Falando isso, a gente vai para o último ponto. O propósito da oração. Então, Jesus continua. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Jesus faz mais uma advertência aos discípulos. Ele faz uma advertência, ele dá um conselho, ele faz mais uma advertência. Ele fala que o Deus cristão não é surdo, que o Deus cristão não é indiferente e não está distante. O Deus dos pagãos, sim, ele fala. Eu me lembrei dos profetas de Baal quando eu li isso, né? Quando eles clamam para que o seu Deus ouça, e Elias então zomba deles, depois deles clamarem muito para que o seu Deus intervisse na situação, e Elias fala, chame mais forte, grite mais alto, pode ser que o seu Deus esteja dormindo ou esteja ocupado fazendo outras coisas. E nós temos a convicção que o Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila. Então nós não precisamos, Jesus está falando, nós não precisamos ficar repetindo orações ou rezas ou fazendo barulho para que o nosso Deus nos ouça. Na verdade, Jesus faz uma declaração muito interessante. Ele fala assim, antes mesmo de você pedir, o vosso Pai Celestial já sabe do que você precisa. E talvez muitas pessoas possam se perguntar diante disso. Se Deus já sabe o que eu preciso, então por que eu devo orar? Bom, a gente poderia falar simplesmente porque o Deus Santo da palavra, ele nos ordena assim. Ele ordena através da sua palavra que nós oremos. Mas eu gostaria de ir para o final com 3 conselhos que Calvino dá nas Institutas sobre essa questão. Se Deus sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? E Calvino ele coloca 3 afirmações que eu acho que são certeiras. A primeira, para nos acostumarmos à sua presença.
Ele fala que nós devemos orar, mesmo Deus sabendo do motivo, para que o nosso coração seja aquecido com um desejo zeloso e intenso de vê-lo, amá-lo e servi-lo, enquanto nos acostumamos em cada necessidade a recorrer a Ele como nosso amparo sagrado. Então, Calvino está falando que cada vez que surge uma necessidade, que surge um motivo, nós vamos até Deus. E nós oramos. E novamente nós vamos até Deus. E isso se torna algo que aquece o nosso coração e nós nos acostumamos à sua presença. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos orar, mesmo que Deus saiba de todas as coisas. O segundo, para alinharmos os nossos desejos à vontade santa de Deus. Calvino fala para que não entre em nosso coração nenhum desejo e nenhuma vontade dos quais nos envergonhamos de torná-lo testemunha, para que não entre no meu e no seu coração nenhum desejo que seja vergonhoso, enquanto aprendemos a colocar todos os nossos desejos diante de seus olhos e derramar todo o nosso coração. Então a primeira, por que nós devemos orar mesmo que Deus saiba de todas as coisas? Para nos acostumarmos à sua santa presença, para termos o coração aquecido. A segunda, para alinhar os nossos desejos e vontades à santa vontade de Deus. E a terceira, para reconhecermos que tudo vem das mãos de Deus, para que sejamos preparados para receber seus benefícios com verdadeira gratidão de coração e ações de graças, benefícios que o nosso coração nos lembra que procedem de suas mãos. Você já viu quando você ora, quando você pede e quando você recebe, você sabe que aquilo vem de Deus. Então isso gera no seu coração ações de graças. Nós estamos preparados para receber, o nosso coração é agradecido. Nós sabemos que tudo que recebemos de bom vem de Deus. Mas quando você ora por aquele motivo, quando você se dedica à oração, quando você recebe, você se regozija, você fala, Senhor, obrigado, porque eu orei por isso. Eu estou ciente que isso veio do Senhor, que é uma bênção do Senhor. O fato de Deus saber o que eu vou dizer, antes mesmo do que eu diga, em vez de limitar a minha oração, deveria me fazer orar ainda mais e confiar ainda mais no Senhor. Pense nisso. O fato de que Deus sabe o que você vai orar, o que você precisa, não deveria limitar a sua oração. Então eu não vou orar, Deus já sabe. Não, isso deveria nos levar, nos impulsionar ainda mais a orar e confiarmos nele, porque ele sabe de todas as coisas. Então qual o propósito da oração? Para finalizar, a oração, o propósito maior dela remete a relacionamento. Imagine se o seu filho parasse de conversar com você porque você já sabe do que ele precisa. Imagine se o seu filho falasse, eu não vou mais falar com meu pai, porque meu pai já sabe o que eu preciso. Então eu vou deixo ele no canto dele, eu fico no meu canto. Não existe nada de errado em esperar bênçãos de Deus, mas nós queremos ir além. Nós queremos desenvolver um relacionamento com Deus. Jesus nos ensina isso, que a oração é um relacionamento com o Pai. Nós queremos ser consolados por Deus. Nós queremos ser exortados por Deus através das nossas orações. Nós queremos ser corrigidos, ter o nosso coração realinhado, os nossos amores realinhados com Deus. A única forma de nós nos conhecermos completamente é no momento de oração, é através da palavra e na oração. Nós queremos ser amados pelo nosso Pai Celeste. Nós queremos caminhar ao lado do nosso Pai. Deus ama os seus filhos e deseja que todos nós nos acheguemos à sua presença. E graças a Cristo, esse que está nos ensinando, o nosso Salvador, nós podemos nos achegar confiantemente diante do trono da graça, sem duvidar, sem medo, porque Ele fez um caminho perfeito para que nós tivéssemos acesso ao trono do Pai. E sabe de uma coisa? Deus está muito mais disposto a nos dar coisas do que nós estamos dispostos a receber. Nós podemos chegar confiantemente diante da presença dele. E talvez assim como os discípulos, você saiba da importância da oração, mas você percebe que você não sabe orar. Então, por que não chegar até Jesus nesse momento e fazer o mesmo pedido que os discípulos fizeram? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar.
eu termino o nosso momento com as palavras de um pastor, Andrew Murray, onde ele fala: Senhor Jesus, eu peço-vos que inscreva meu nome neste dia entre aqueles que confessam que não sabem como orar, que não sabem orar como deveriam. E principalmente, venho vos pedir por um curso de ensino em oração. Senhor, ensina-me a me separar para vós na escola e vos dar tempo para me treinar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos inscreva na sua escola de oração. Nós confessamos que nós não sabemos orar como convém. Assim como os discípulos, nós pedimos que o Senhor nos ensine a orar. Que o Senhor nos ajude a checar as nossas motivações sobre a oração. Que o Senhor nos ajude a separar um tempo e um lugar para orarmos. E para que o Senhor nos ensine, Pai, e nos faça lembrar, Deus, que o propósito maior da oração é relacionamento com o Senhor. Que durante essa série que nós estamos começando, que nós possamos ver testemunhos e bons frutos em nossa vida, de um crescimento de oração. O Senhor nos ajude e que nós nos lembremos que nós temos um intercessor junto ao Pai. É o Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Obrigado porque nós podemos nos achegar diante do teu trono, confiantes, Deus, porque a graça de Jesus, ela é suficiente e fez um caminho seguro para nós, até o Pai. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.